Saudações ecoados! Eu sou Davi Martins e nosso podcast Entre Ecos e Afetos de hoje traz um episódio sobre coragem, representatividade e mudança real. Vamos ouvir duas mulheres potentes que ocupam com excelência e propósito espaços de liderança e poder, cada uma no seu universo. E aí, meu povo, com o tema Liderança Feminina, Empoderamento e Protagonismo da Mulher nos Espaços de Poder. Vamos falar sobre os desafios, mas principalmente sobre as conquistas e o poder de inspirar outras mulheres a também liderarem com autenticidade. Estamos hoje com duas mulheres super potentes, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Desbravadoras do mundo, né? Com trajetória internacional, liderança estratégica, transformação organizacional. Eu sabia que eu tinha que falar isso. Simone Oliveira, apresente-se ao nosso público. Olá a todos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Simone Oliveira, sou mãe de Luz Oliveira Williams, esposa de Sean Williams. Moro em Londres já há quase 2 anos. Sou CEO e fundadora da Uplift Strategy Consulting. E a minha missão no mundo é empoderar e dar oportunidade a outras pessoas através da minha liderança. Eu tenho muito orgulho da minha empresa hoje porque a gente consegue, de certa forma, impactar na vida das pessoas, né? Unindo toda a potência das pessoas trabalhando em conjunto para atingir um objetivo final. Então, acho que estratégia é isso, é você saber empoderar e botar cada pessoa como parte importante do processo. Uau, é? Falei muito, né, gente? Não, falou muito bem. Tinha que falar. Acho que você era uma das convidadas certas que a gente devia ter hoje. E com a gente também, a Lê Rangel. Obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Sua atuação na decoração de luxo, sua liderança à frente da Decorale e o olhar sensível e potente para transformar espaços. Apresente-se para nós também. Olá, gente, me chamo Ali Rangel, sou designer de interiores e tenho uma empresa de arquitetura e decoração. E lá na Decorale, o nosso crescimento hoje e o nosso posicionamento, ele veio através do empoderamento de uma equipe. Então, hoje o nosso maior diferencial lá dentro é ter uma equipe unida e, por coincidência, de mulheres. A nossa equipe ela é 100% feminina e de todas unidas, porque às vezes você une muitas mulheres e aí as pessoas acham que existe a competição e lá não tem a competição, porque existe uma base muito forte ali nessa união e é disso que a gente vai falar aqui hoje também. Então, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. E não é por acaso que é uma equipe só de mulheres. Vamos Não. falar sobre isso também. Não é por acaso, exatamente. Então, para vocês duas, né, para a gente iniciar logo, o que significa ocupar esse lugar de liderança, né, no mundo onde o mercado existe essa desigualdade? Existe ainda essa desigualdade? Muito. Sim. Muito. Acho que os dados estão aí me mostram muito isso, né? Infelizmente, desigualdade tanto em número de mulheres nessa posição, como também questões de salário, né? Acho que isso é uma realidade e existem estudos que mostram aí que até a gente conseguir, né, igualar com todas as iniciativas que as empresas, né, estão tentando desenvolver é daqui a 100 anos, né? É algo impressionante. Concordo. E trazendo um pouco para o meu nicho, que é em relação à obra, decoração, a gente lida muito com homens. Então, é uma barreira a ser quebrada todos os dias, mas que, como eu falei no início, com um posicionamento, um treinamento, a gente também consegue fazer com que essa trajetória, esse dia a dia, seja um pouco mais leve. Então, mas diariamente a gente enfrenta essa barreira e não tem como negar, né? Falar que não é, e principalmente assim no nosso nicho, em que a gente lida ali 98% com equipes masculinas o tempo todo. No cargo de vocês, a grande maioria são homens? No que? Desculpa, No cargo onde vocês Não, lideram, no local? no meu caso, quando a gente fala da profissão, arquitetos, designers, a maioria é mulher. Sim. Mas os fornecedores que nós lidamos e os empresários que nós lidamos, a maioria são homens. Então é ali que tá a barreira, né? Porque você não tá lidando lado a lado, é frente a frente, né, com os homens. Mas hoje em dia isso pra mim já não é mais um tabu, sabe? Por isso que eu me sinto super confortável em estar falando aqui também. No meu caso, meus pares são todos homens, assim. Eu tenho várias situações na minha vida em que eu fui para reuniões com
pares, né? Às vezes reuniões de three-year plan, estratégia para decidir, enfim, estratégia da empresa. Eu tô na mesa com 20 homens e eu mulher, né? Com clientes também, né? Vários eventos que eu participei que você vai discutir com clientes são sempre todos homens e eu era a única mulher. Geralmente quando você vê uma outra mulher, ou é secretária, né, ou assistente. E vários eventos que eu fui, que eu participei, quando eu chegava, perguntava, mas você vai trabalhar no evento? Você vai, né, ser secretária do evento? Então sempre há aquela visão de que eu estou ali não para participar junto com eles, mas para de alguma forma assisti-los, né? E até você, enfim, mostrar que é diferente, é difícil, né? Eu trabalho na área financeira, então a minha consultoria estratégica é uma consultoria estratégica de seguros e resseguros, que eu trabalhei mais de 20 anos aí no mercado, em grandes brokers de resseguro, e decidi ter a minha consultoria, mas toda a minha vida aí nesse mercado financeiro é sempre rodeada de pares homens. E pegando um gancho, né? Já que Simone trouxe aí o motivo dela estar nessa trajetória da empresa dela, conta pra gente, Alê. Como é que foi, assim, a escolha, a sua trajetória profissional até chegar na Decorale hoje? Desde pequena, eu sempre soube que eu queria ser grande no que eu fizesse. Eu nunca fui aquela criança que já sabia o que queria ser quando crescer. Mas eu sempre soube que o que eu fosse me propor a fazer, eu ia dar o meu melhor e eu iria me destacar. Na verdade, tudo que eu faço, isso me motiva muito. Se eu vou pra academia, eu quero me dedicar e não ser a melhor entre outras pessoas, mas a melhor no que eu estou fazendo pra mim mesma. E isso refletia sempre nos meus estudos, em tudo que eu sempre fiz. Então, a Decorale, a partir do momento que eu entendi que esse era o meu nicho e que eu me identifiquei com a profissão, eu fiz um estudo e identifiquei, na prática também, né, trabalhando, identifiquei aonde estavam ali as dificuldades, por que nem todos os escritórios se destacavam, e dali eu peguei esse gancho e falei, eu vou fazer completamente o contrário. Se tá todo mundo indo para a esquerda, eu vou para a direita, mesmo que todos achem errado. E foi com esse pensamento em que hoje a gente, óbvio que a gente tem muito ainda para conquistar, mas todo o posicionamento que a gente tem como empresa, como gestão, como equipe, vai muito além e vem muito dessa raiz de querer fazer o melhor, em querer estar sempre melhorando, em querer estar sempre estudando. Eu acho que, independente do nicho, a gente tem que ter isso com a gente, seja na vida pessoal, na vida do trabalho. E eu entendo que todos os empresários de sucesso, todas as pessoas em que eu também me espelho e me espelhei, é algo em comum. Sabe, essa garra de querer se destacar, diferenciar, estudar, melhorar e não ficar só reclamando e ficar achando que o concorrente está melhor que você. Então, acho que é um pouco isso, você olhar para si, traçar realmente um caminho de verdade, sabe? Entre seus colegas, né, de profissão, você percebe que as mulheres precisam ter um pouco mais de trabalho para demonstrar-se um pouco mais competente? Sem dúvidas, principalmente quando a gente inicia um projeto de decoração e aí a gente, exemplo, dá de cara com um engenheiro que fez parte do projeto arquitetônico daquela casa que o cliente acabou de contratar a gente. Então ele de cara já duvida da nossa técnica para fazer todas as plantas técnicas, do material que ele vai receber. E a gente automaticamente tem uma segurança de que a gente vai entregar o melhor trabalho que ele já viu, porque hoje é o que a gente entrega, né? E não é algo construído num curto prazo de tempo. É um longo prazo em que a gente vai melhorando. Então, a nossa confiança quebra também essa barreira, porque acho que é muito disso também, né? Tem a primeira impressão. E dependendo da forma como você vai rebater isso, é como as coisas vão ser guiadas a partir dali. Então, é essa segurança em passar as informações que faz com que todo o processo depois se torne mais fácil. Entendeu? Simone, fala um pouco da sua trajetória de conquistas internacionais. Você trabalhava no Brasil com resseguros e depois foi para fora, ou a empresa que contratou? Fala. Sim, então, como eu comentei um pouquinho, eu tô nesse mercado há um pouco mais de 20 anos. Eu tinha 17 anos, era muito jovem, e já era um mercado extremamente masculino, né? Só que é difícil, é até importante a gente falar aqui, em que momento eu percebi que
ou o meu momento ali era mais difícil, ou tive mais dificuldades por conta, né, do machismo. Eu acho que as mulheres, às vezes, demoram a perceber isso. Acham que é um tema, porque eu não tô entregando, porque eu não tô dando o meu melhor. Acha sempre que sou eu, é minha culpa. Então, eu falo muito que a minha trajetória, como, né, você comentou, é muito de você querer fazer mais, de você querer entregar mais. Se algo não tá do jeito que você quer, você não, a culpa é minha, eu tenho que fazer melhor. Então a minha trajetória foi muito assim, né? Eu comecei a minha carreira num ressegurador, que era o único ressegurador do Brasil, na época ainda o monopólio. É uma empresa muito grande e, enfim, tive a oportunidade de entrar lá, tive contatos com várias empresas internacionais ali e foi onde eu comecei a minha carreira e tive acesso ao mundo, né, de seguro e resseguro. Fiz a minha primeira viagem internacional nesse mercado por causa da empresa que eu trabalhava e dali fui sempre querendo mais e mais. E acho também para provar que eu podia, né? Eu acho que tinha aquela coisa de você querer um mundo muito distante da sua realidade. Então, o Davi sabe que eu venho de uma família muito humilde, né? Então, eu tinha muitas ambições de ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus pais. Então, tudo no meu trabalho foi um pouco movido a isso, sabe? A querer mais, querer enxergar um mundo que eu não tinha visto antes, não tinha acesso antes. Então, acho que o trabalho me possibilitou isso, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco workaholic, né? Porque eu Só um sempre... pouco. Eu demorei muito para enxergar a Simone e a Simone não profissional, porque como eu comecei muito cedo nesse mercado, eu me confundi muito com o trabalho, né? É aquela confusão de você não sabe quem você é fora daquele mundo, né? E com essa questão toda do feminino, de ser mulher no mercado extremamente machista, exigia que eu me doasse ainda mais, né? Então, eu acho que eu fui crescendo nesse mercado porque eu me misturei, eu criei... Eu não digo que é uma máscara ou é uma versão de mim mesma. Eu acho que eu criei ali aquele personagem, né? E tive minhas relações ali muito masculinizadas. Então, tava sempre em grupos de homens, né? Do trabalho, obviamente, não só nos eventos, mas happy hours, saídas. Então, o meu mundo era mais masculinizado, né? E eu fui me inserindo ali por essa personalidade de querer fazer mais, querer fazer melhor, aquela coisa do servir, né, que esperam da mulher, né? Então, não vamos também diminuir isso, falar, não, mas você estava ali, estava inserida. Não é inserida. Eu estava oferecendo algo, né, de entregar, fazer o trabalho para todo mundo e era útil, né? E tava naquele mundo masculino. Então, eu acho que isso também me ajudou a me inserir ali, porque essa personalidade de querer entregar, de querer resolver problemas para todo mundo o tempo inteiro, né, foi útil nesse mundo. E eu fui conseguir crescer, e sempre dizem muito, né, para uma mulher, principalmente nessas corporações grandes, crescer, sempre depende de outro homem. Né? Então eu tive aí homens que obviamente viram a minha capacidade e foram me ajudando de certa forma a conseguir subir pelas minhas entregas, pelo meu resultado. Né? Acho que eu falei muitas coisas ao mesmo tempo. Assim. Nada. Essa ideia pautada, né, do seu negócio, ela tem a ver com essa questão da sua luta, vamos dizer assim, de crescimento? A estratégia que você leva para sua empresa tem a ver com essa estratégia do seu crescimento pessoal em si? Sim, com certeza, com certeza. Eu falo muito que a Uplift foi criada, acho que são dois motivos principais, assim. Eu acho que eu falei aqui no início, a questão da oportunidade. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei na minha carreira porque pessoas me deram oportunidade. Né? Eu acho que eu não acredito em meritocracia, eu não acho que, eu me dediquei, eu fiz, eu vou conseguir, a gente sabe que isso não acontece, né? Então, muita gente é muito boa, né? Se esforçou e não teve a oportunidade. Então, eu quero ser essa pessoa que alguém foi para mim há um tempo atrás, né, de dar a oportunidade. Então, acho que a Uplift, com os clientes, a gente trabalha muito com projetos em que a gente tem que dar a estratégia de como as equipes têm que lidar com projetos de reestruturação. Eu trabalho muito com empresas de seguro e resseguro globais. Então, a gente tem interação de equipes, onde cada pessoa tem que estar como peça-chave de um projeto. Então, de certa forma, eu consigo colocar ali minha contribuição nas empresas que eu trabalho, fazendo a liderança enxergar
que, poxa, eles não vão conseguir chegar lá sem dar oportunidade para todo mundo, né? Todo mundo é peça importante naquele projeto, né? E isso foi um ponto. E o outro ponto é uma questão também de que eu entendi, depois de um pouco mais de 20 anos de carreira, que eu não tinha muito mais para onde ir dentro dessas grandes corporações, né? Respeitando e seguindo a minha missão. Então, acho que tem um momento também que você tem que parar e pensar, eu tô aqui por quê? Né? Eu tô conseguindo, na liderança que eu tava como líder executiva numa empresa global em Londres, eu tô conseguindo exercer a minha missão aqui onde eu tô? Ou eu só tô ganhando dinheiro? Né? Acho que é um ponto que, não sei se todo mundo, obviamente, para pensar em certos momentos da vida, mas eu acho que o trabalho ele tem que ser não só ganhar dinheiro, claro que dinheiro é muito importante, mas ele tem que estar atrelado à sua missão. Né? E eu percebi que eu não estava mais, depois de 20 anos de carreira, conseguindo exercer a minha missão. Então, acho que com o Uplift, eu consigo dar visibilidade, né, a essas pessoas e também cumprir a minha missão. Né? Quando você sai do seu país para outro país também, obviamente tudo muda, porque a forma que te enxergam é diferente, e isso impacta, né, como você pode exercer a sua missão. Então, acho que isso foi um ponto importante também. Eu acho que entender culturalmente, né, a sociedade com que você está ali inserida, tem muito a ver também com o seu trabalho de entender a personalidade de cada Sim. cliente, né? Sim. De você precisa entender a essência daquele casal quando você vai, sei lá, fazer. Sim, é um estudo, né, que tem que ser feito, até porque a gente está lidando com personalidades, outras vidas, posicionamento, opiniões. Então, em cada etapa ali de tudo que a gente faz, é um estudo que tem que fazer, barreiras para se entender, para se melhorar e para se vencer. Você estava até falando sobre. Você perguntou para ela se ela aplica no trabalho, na empresa dela, o que ela também aplicou na vida. E eu acho que essa é a essência, né? E tem gente que às vezes acaba esquecendo a sua essência e não aplicando a sua essência no dia a dia do seu trabalho. E eu também vejo que hoje, toda vez que eu me pego saindo da minha essência no meu trabalho, é quando as coisas dão errado. Não que seja errado, mas você não faz com a verdade, com o coração. Então, às vezes eu vou tomar uma atitude, eu paro e penso, peraí, no meu pessoal, na minha vida, eu faria isso, eu faria de outro jeito. Peraí, então vamos fazer do jeito certo? Não vamos dar um jeitinho, vamos fazer da forma correta? Então, isso está muito ligado à essência, à construção de valores, a tudo isso que... Depois que você procura mais conhecimento, estuda um pouco mais, tem aqueles exercícios para você fazer para auto se conhecer. No início você acha bobagem, chato, para que eu vou fazer esse exercício? Para que eu vou fazer aquilo? E hoje eu levo isso para minha equipe. Então toda vez que a gente vai fazer reunião de equipe, a gente sempre tem um exercício para poder fazer, porque é através desses exercícios que você se coloca em xeque, em pensamento, porque às vezes você pergunta para uma pessoa assim, qual é a sua missão? Qual é o seu valor? E a maioria não consegue responder. Trava. Ah, minha missão é ser feliz. Não, isso não é minha missão. Sua missão não é essa. Ser feliz, todo mundo merece ser feliz. Então, quando você começa a aprofundar e ter a certeza do para que você tá, da onde você tá e da onde você quer chegar, e não é chegar final de vida, é traçar metas curtas e entender, ano que vem eu quero estar assim, no outro ano eu quero estar do outro jeito, e isso é difícil, parece fácil, mas é difícil porque a maioria das pessoas que você parar para perguntar não consegue responder. E isso é uma essência que, se as pessoas entendessem a importância que isso tem na sua vida, todo mundo iria conseguir, dentro da sua área, dentro da sua profissão, as coisas iriam acontecer um pouco mais fáceis, sabe? Porque eu também acredito muito em energia. Então, acho que quando você foca a sua energia naquilo que você quer, seja, sei lá, na contratação de um funcionário novo. O mundo traz ele pra você. É incrível, você não tá nem buscando e aparece essa pessoa. Só que é o que você falou também de oportunidade, né? Eu também acredito que não basta você estudar e ser o melhor, porque se você não tiver oportunidade, você não vai conseguir se destacar. Só que é um pouco além também. As pessoas às vezes deixam passar as oportunidades. Então, e a oportunidade nem sempre vai dar certo. Oportunidade não quer dizer que seja o certo. Você pode aproveitar a oportunidade e dar errado e você se arrepender. Mas aquela oportunidade te trouxe, de certa forma, uma experiência para você conseguir aceitar outra oportunidade, digamos, né? Então, é você encarar mesmo os desafios, né, no dia a dia e
aquilo que as pessoas falam, né? Botar a cara e ir. Tipo, vai mesmo com medo? É. Vai, entendeu? Coloca a cara a tapa e vai. É isso. Exatamente. É isso, até porque dentro disso as pessoas, algumas, né, elas só estão buscando um emprego que pague as contas Sim. e deixa passar um mundo Sim. lindo, né, encantador que tem para cada pessoa. Então, assim, você aproveitou a oportunidade e você foi crescendo dentro daquela oportunidade. E hoje você tem o poder de dar oportunidade para outras pessoas. Então, assim, imagina se você não tivesse nem tentado. Ai, nossa, tem muito homem lá, só tem eu de mulher. Você ia deixar passar uma oportunidade e não estaria vivendo a vida que você vive hoje, né? certeza. Dentro disso tudo. E até a Lê, quando fala, quando chega para fazer um projeto, para entregar um projeto de design, aí vem, entra no embate com um engenheiro que fez toda aquela planta. Não pode. Se você der um passo atrás, você é engolido. Exatamente. E falando, voltando, né, pro meu mercado, falando um pouco mais de mim também, eu e o meu marido, ele tem, você já conhece ele também, né, Carla? Ele tem uma imobiliária também de alto padrão. E nosso trabalho começou, assim, muito juntos. Então, eu escuto muito, mas hoje eu tenho a cabeça tranquila. Acho que o que a gente sabe da gente é o que é. Então, o que as pessoas falam diz muito mais sobre o que elas são do que sobre o que eu sou. Então, o que eu mais escuto é que eu tô onde eu tô por causa do meu marido. E assim, na verdade, tem um pouco de verdade nisso, porque a gente conversa muito que, na verdade, eu estou onde eu tô por conta dele e ele tá onde tá por conta de mim. A gente, quando a gente se conheceu, a gente viu uma oportunidade de crescimento juntos, cada um na sua área, e a gente pegou essa oportunidade e a gente fez crescer, né? Mas as pessoas, elas tendem a desvalorizar a outra o tempo todo, de que você só tá ali por causa de fulano, mas é uma coisa que você também pontuou. Tá bom, vamos dizer que sim, eu tô aqui por causa de fulano, mas e se eu não fosse boa? Sim. Eu ia permanecer aqui? Porque não é sobre estar, é sobre você permanecer. Porque você pode, vamos falar de um exemplo bem bobo, você pode entrar no Big Brother. Entrou. Se você não souber fazer aquilo ali acontecer, você vai sair, você vai ser esquecido, você não vai ganhar dinheiro com a internet, você não vai... E vão esquecer e acabou. E você apareceu no Big Brother. Então, assim, não é sobre estar, é sobre permanecer, é sobre ser, né? Acho que isso é importante também pontuar. Se você não tivesse competência, acho que ele até ele ficaria sem graça de indicar você. Não é verdade? Exatamente. Ou então chegariam pra ele e iam falar o contrário, né? Tipo, ela não tá ali porque você indicou. Poxa, eu sei que você indicou sua esposa, Sim. mas ela é muito ruim. Exatamente, Não indica exatamente. mais não. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente aproveitar a oportunidade, sim, porque tem a questão da oportunidade, mas de você se destacar também dentro dela, porque o que mais tem é mercado de trabalho aí, na decoração, não sei no seu mercado em cima, na decoração, qualquer esquina que você vai hoje em dia tem um arquiteto, tem um design, tem um escritório. É um mercado que cresceu muito, graças a Deus, tá muito valorizado hoje em dia, principalmente o design, porque antigamente as pessoas só queriam contratar arquitetos, então é um mercado que cresceu demais, mas tudo que tem demais, você vai precisar se destacar mais também, né? Não significa que tem que desistir. Não, com Tem a certeza inteligência não. artificial, né? Que a gente tem que brigar com ela. Não, nem fala, ainda tem esse problema agora pra resolver, né? Cada hora é um, cada ano vai só melhorando. Mas na verdade é aquilo que eu falo, né? Tem esse problema, então vamos usar ele a nosso favor. E hoje lá, o que a gente mais usa assim no nosso dia a dia é a IA. Graças a Deus a gente pega a parte boa, né? Vamos dizer assim. Sim. Na minha área, né? Fala assim, não precisa mais de advogado. A gente Vou escuta muito isso. perguntar a IA. Gente, assim, tem cada coisa acontecendo que tu fala, pô, tudo bem, vamos usar para ajudar, mas vamos ler, né? Ver se isso aqui tá certinho, se tá casando com a história. Então não é simples assim, né? A gente é profissional e tem que ser um bom profissional usando todas as ferramentas, usando as oportunidades, até aquelas que a gente acha que não deu certo, que alguma coisa você tirou dali. Essas são as que mais ensinam. Eu costumo dizer que dá certo, é muito bom você comemorar, né? Você ir ali tomar um vinho, sair pra comemorar uma conquista é derrota, que é quando você quer jogar tudo pro alto, você quer ir pro quarto, não sai nunca mais. É ali que o maior aprendizado ele aparece, né? E pior quando você estava planejando a vitória, né? Principalmente você, né? Quando você cria um projeto, né? Seja para uma empresa, seja para um cliente, Sim. né? E aí você apresenta para esse cliente e o cliente fala,
Não era Pois isso é. que eu queria. E você tava empolgadaço. Caraca, Não, fiz o isso já melhor projeto da minha aconteceu muito. vida. Aí é o que eu te falo da gente sair do vitimismo, né? O que que eu fiz? Eu falava, bom, eu tenho que mudar o meu processo de entender o que o cliente quer. Porque meu processo tá errado. Porque o certo é eu apresentar o cliente e falar, nossa, era isso que eu queria. Então a gente vai melhorando, né? Sim. E eu lembro que teve uma vez, eu sempre falo isso, que eu tava no estacionamento do shopping chorando muito. Há alguns anos atrás, eu liguei pro meu marido e eu falei assim: eu não quero mais nada disso. Aí ele, amor, eu te apoio, quer largar tudo? Larga tudo então, vamos ficar aqui. Aí ele, mas eu prefiro morrer do que. Como é que ele falou? Eu prefiro morrer do que desistir. Aí eu falei pra ele, caraca, tu me deu um tiro Forte agora, isso, hein? um soco no estômago, porque eu não quero também desistir, não. Nem Eu morrer. acho que eu prefiro morrer também. Eu normalmente não vou morrer, não. Aí eu fui, desliguei o telefone, enxuguei minha lágrima. Falei, eu vou mudar essa minha trajetória. Eu vou fazer diferente. Foi dali que muita coisa começou a mudar. Eu falo sempre, né? Pra mim, essas situações em que a coisa sai fora do planejado, que há uma crítica negativa, quando você esperava uma positiva, você tinha certeza que ia dar certo. Obviamente, depois de 20 anos aí de carreira, aquilo me motiva, sabe? Quando dá aquela sensação de vai ser ainda melhor, o que eu vou apresentar vai ser ainda melhor. Surpreender, Então, né? acho que também a maturidade, ela te traz isso, né? De você aproveitar esse momento e ver aquilo como uma oportunidade para você aprender e para apresentar algo muito melhor depois. Então, acho que isso a gente vai aprendendo, né? E como liderança também, eu acho que como líder, estimular isso nos nossos liderados, né? E dizer, olha, tá tudo bem, né? Eu prefiro que você erre e depois a gente trabalhe junto para acertar e você utilize isso como uma aprendizagem do que ficar tentando esconder o erro, né? Isso, obviamente, a maturidade vai mostrando, mas eu acho que liderança é muito isso. Você ajudar também as pessoas a entenderem que esse momento é um momento decisivo, às vezes, na sua carreira, né? Acho que muitas vezes eu tenho experiências, né, que eu tive na minha carreira que aquela situação, eu tirei muito daquilo, aprendi muito com aquilo, né? Então, acho interessante. Essa questão que você falou sobre erro, tem uma frase que eu uso muito que é: errar é normal, só que a gente precisa repetir errar erros novos, né? E não repetir os erros. Porque quando você repete o erro, é que alguma coisa está errada. Peraí, tô repetindo o erro. Agora, errar é dali que você realmente aprende. Então, o errar vamos normalizar o erro, né? E hoje em dia, na internet, você vê tantos vídeos motivacionais. Uma das coisas que eu comecei a fazer foi também parar de ver um pouco esses vídeos. Porque, sabe aquela frase de todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que cada um tem a sua vida, então essas 24 horas são usadas de maneiras diferentes. E quando você se espelha muito numa pessoa que tem uma outra vida, uma outra realidade, você se frustra. E você não percebe que tá se frustrando, você só acha assim, ela é boa e eu não sou. Ele é bom e eu não sou. Então foi uma coisa que eu também parei um pouco, selecionei muito quem eu escutava e quem eu queria me espelhar. Porque são realidades diferentes, não tem jeito. Pessoas com raízes diferentes, com achismos diferentes, mas é muito bonito você ver um vídeo ali de um podcast, né, 20 segundinhos, falando, faz isso, faz aquilo, faz meta. E aí você fica assim, meu Deus, peraí, por onde eu começo? O que eu faço? Tenho que investir em mim. E se perde um pouco, né? E acaba parando de olhar um pouco pra você e entender como é que funciona pra você. Como é que vai fluir dentro da tua realidade e pra você ir melhorando isso, né? É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele precisa existir para que você consiga entender suas dores. Sim. Eu sou psicólogo e aí, se aparecerem 10 pessoas com ansiedade naquele dia, vão ser 10 pessoas que eu vou trabalhar de formas diferentes, porque são 10 pessoas diferentes. Então, assim, não existe uma receita. Não é simplesmente você entrar no Google e ver lá os sintomas e quais seriam as possíveis prevenções se você não tem um contexto pessoal. Entendeu? Então, autoconhecimento é o que vai fazer você entender aonde de fato você precisa melhorar, aonde você precisa lidar com um pouco mais, né, de onde vai ser seu ponto focal, aonde você... isso daí a gente pode ver depois, né? Aonde que vão ser as prioridades. Sim. É autoconhecimento. Sempre desconfie das fórmulas prontas para alcançar algo. Né? Essas certeza. fórmulas prontas, desconfie. Não, e você que trabalha com estratégia, né? Você meio que tem uma dimensão de prever riscos, né? E o tempo inteiro você tem que trabalhar. Não, existe essa estratégia.
por causa de algum risco. Sim. Não vai existir uma estratégia sem risco. Olha, amigo, isso é uma discussão que a gente sempre tem com os clientes. Por quê? A minha consultoria, como eu sou uma pessoa que vem do mercado, né? Muitos consultores hoje são consultores a vida inteira, né? Que são especializados em uma área ou outra. Né? E a nossa consultoria vem daquele conhecimento já de ter estado naquele trabalho, ter feito aquilo, ter estado lá na posição que o cliente está hoje. Então, a gente tem uma metodologia que é extremamente customizada, né? Para a realidade, para as dores e necessidades daquele cliente, para a questão multicultural, que eu trabalho com clientes, né, globais, que têm escritórios em vários lugares do mundo. Então, é muito customizado. E muitas vezes as pessoas vêm, né, os clientes e prospects, e falam, olha, mas qual a sua metodologia, qual é o seu trabalho? A gente criou uma metodologia, né, nós temos a nossa metodologia, que é padrão para mostrar para os clientes, mas a gente tem que dizer, olha, mas isso tem que se adequar à sua realidade. Né? Principalmente porque eu acredito muito, né, em projetos, estratégia. Você faz uma estratégia pensada na execução. Quem vai executar? São as pessoas que estão ali. Né? Tem as dores da empresa, tem os resultados que a empresa quer alcançar, ok. Mas quais são as dores das pessoas que vão executar essa estratégia? Né? Como elas estão se sentindo com essa mudança? Né? Porque o foco da minha empresa é ajudar, né, projetos de reestruturação e transformação. Então, sempre tem uma mudança envolvida. E qual o sentimento daquelas pessoas com aquela mudança? Será que ela sente que ela vai perder o emprego? Será que ela sente que tão desconstruído tudo que ela construiu nesses anos? Ela vai contribuir dessa forma com o projeto? Então, eu acho que em muitas situações se esquece que a gente está lidando com pessoas, com culturas diferentes, hábitos diferentes, e que uma estratégia belíssima no papel pode dar muito errado, né, se não houver aquele entendimento de como aquelas pessoas estão se sentindo em relação àquela mudança e como essas pessoas vão participar dessa mudança ao longo da jornada. E isso eu sou apaixonada por esse tema, porque é a proposta de valor da Uplift, né, e por isso Uplift é o nome, porque a gente empodera essas pessoas para elas se sentirem partes importantíssimas assim, nesse projeto de transformação e nessa jornada. Admiro você. Porque porque você ter uma pessoa num cargo de liderança aonde a prioridade são as pessoas que vão trabalhar aquela ideia, aquela estratégia, Sim. não tem como dar errado. Né? É a mesma coisa você tem uma equipe em que entende qual é o seu querer, qual é a sua vontade. Além da realidade, tem as ambições, né? Uhum. Além da realidade que é apresentada ali, vão ter as ambições de onde querem chegar. Lá na Decorali, às vezes eu olho assim pra uma das meninas, né? Eu falo assim, tá bem? Quer ir pra casa? E aí, às vezes me pergunta assim, a gente troca muito, né, com outros escritórios, porque é um mercado que tem muito evento, e aí as pessoas perguntam, olha, como é que você faz? Que horas, as meninas trabalham de que horas até que horas? Não tem horário, tem meta. Se elas querem ir pra casa porque estão se sentindo mal, lá a gente trabalha muito com essa humanização na equipe. Então, às vezes elas estão um pouco cansadas, querem ficar de casa, de home office, vai ser melhor, e elas ficam, mas entregam. Então a gente tem muito essa customização de equipe que tá muito dentro do que ela tava falando sobre pessoas, adaptações. Se ela tá achando que naquele dia ela tá ruim, ela vai produzir muito mais em casa do que ali, quem sou eu pra falar pra ela ficar ali? Eu preciso que ela me entregue com a melhor excelência que ela tiver. Então a gente hoje tem uma equipe muito pautada nessa entrega e na união também disso, né? A gente faz reuniões semanais lá na Decorali, foi onde também eu entendi a necessidade disso, porque de início você fica assim, pra que eu vou parar a agenda pra fazer reunião semanal? E às vezes a gente senta na reunião, não tem nada pra falar, e do nada vem uma e solta uma que daquilo abriram várias outras pautas e você descobre que tinha uma pessoa insatisfeita na equipe, que por isso que ela não estava entregando bem, e aí sai dali todo mundo motivado, as metas sendo cumpridas e por conta de uma reunião que você achava que nem era necessário acontecer. Então, esse olhar para dentro da equipe é muito legal, e eu vejo que as equipes elas são muito desunidas e não percebem. As pessoas, elas acham que existe competição em todo lugar, o tempo todo. Eu tenho que entregar primeiro, porque se a outra entregar primeiro. E acho que os líderes, né,
pecam muito nisso, que na verdade nem seria líder, né? Tá na posição de líder, mas não tá É. atuando como líder. E Isso é desmotiva. muito importante, porque assim, todo mundo acha que essa questão de lidar com as pessoas é função do RH. Né? E eu que trabalhei, né, em grandes corporações, sempre, não, isso é com RH. Não, isso é para todo mundo. E principalmente para a liderança que está ali com as pessoas, né? Não é só responsabilidade do RH. Então, esse olhar é muito importante. E eu estava falando dos temas multiculturais. Eu participei uma vez de um projeto muito grande em que ia ter uma reunião de planejamento estratégico e tinham pessoas enfim, que falavam inglês, outras espanhol. E eu perguntei, tá, mas a reunião vai ser em que idioma? Né? E falou, não, todo mundo entende inglês e tal. Tá bom, mas como essas pessoas que não são nativos no idioma vão se sentir nessa reunião? Né? Como você acha que eles vão fazer a apresentação do projeto deles? De forma confortável? Né? E aqueles que são idioma nativo, né, inglês? Como que vai ser essa comparação? Né? Tem pessoas que se sentem envergonhadas em falar em público, são bons líderes, são bons executivos, mas não gostam de falar, ainda vão falar num idioma diferente. Então, você vai extrair o melhor de todo mundo dessa forma? Acho que são detalhes que, infelizmente, não são pensados. E as pessoas não conseguem mostrar o seu melhor como profissionais por essa falta de percepção, né, do que impacta o resultado final. E a gente sempre fala muito, isso é minha característica como profissional, entender a raiz do problema, né? Eu acho que a gente tem muitos líderes hoje que são bons técnicos, mas não são bons líderes, são bons comerciais e foram promovidos, mas não são bons líderes, em que não tem esse olhar, né? E eu acho muito importante isso, a gente observar que o resultado, né, ele depende da gente entender qual é a raiz da questão, né? E a gente leva isso para Uplift de forma muito importante. As pessoas, elas querem ser valorizadas, né? E a gente olha muito pro cliente automaticamente. E, na verdade, pro cliente estar satisfeito, a equipe tem que estar muito boa. E esse olhar que você está falando, né? Entender como é que quem está ali trabalhando pode extrair o melhor. Esse reconhecimento é muito importante para eles, para a gente que está numa outra posição. Às vezes isso, ela sabe que eu reconheço, ele sabe que eu reconheço, mas não, as coisas precisam ser faladas, o óbvio tem que ser falado, o reconhecimento ele tem que vir, e esse reconhecimento, na maioria das vezes, não é nem financeiro, é um posicionamento que você dá diferente ali para a pessoa. Então, estar junto com a equipe, é o que você falou, tem gente, né, que é muito bom no que faz, mas não tem a menor capacidade para ser líder. E às vezes uma pessoa, um líder, assim, de altíssima, às vezes ele na parte de executar, às vezes ele nem é tão bom, mas ele consegue puxar a equipe, ele consegue motivar a equipe, e aí o líder tá muito ligado a nisso, né? Então tem a pessoa muito boa no que ela faz, mas que ela não vai liderar, e tem o líder que se ele for pegar para fazer, ele não vai fazer, mas ele levanta a equipe inteira, bota todo mundo para trabalhar, todo mundo vai atrás dele, corre. Então eu falo isso também com a minha equipe, né? Que a minha vida hoje ela é toda pautada na agenda. Meia hora, 1 minuto, tudo é pautado. Entendemos isso. É complicado, né? Mas ao mesmo tempo é isso que faz dar certo. Então, às vezes, eu passo muito. Às vezes não, o tempo todo eu faço questão de falar para elas, hoje eu acordei tal hora, hoje aconteceu isso comigo. Para elas verem que a diversidade tem para todo mundo. Toda hora é um problema acontecendo na minha vida pessoal e que eu tenho que administrar aquele problema e sem esquecer a empresa, porque às vezes a pessoa ali da equipe chega cansada, pensando, caramba, só porque hoje eu sou funcionário, isso só tá acontecendo comigo, porque o líder tá ali, ó, viajando. Então eu tô na viagem, eu mostro para elas que eu tava ali no Safari corrigindo o projeto. Ó, eu tô aqui, mas tô corrigindo o projeto para incentivar. A gente precisa de incentivo o tempo todo. Imagine eles que estão ali numa posição de crescimento, de conhecimento. Então é isso. Acho que a roda da equipe gira nisso, nesse calor humano do líder, né? O compromisso corporativo, né? Funciona quando você Isso. entende não só as dores das pessoas, mas também aonde cada pessoa está comprometida com aquele projeto, com aquele... existe a ideia da empresa, que, né, a nível corporativo vai ter aquele pensamento, mas existem as ideias individuais, a percepção individual sobre aquela ideia principal. Né? E aí talvez uma ideia individual, né, é a chave da questão ali para resolver
O problema é que a pessoa fica ali, matutando e não ouve. Dentro disso, a Lê, design normalmente é um trabalho individual. Você começou, você era o equipe, né? Fazia tudo. Qual foi o desafio que falou assim, não, agora eu preciso de uma equipe? Até quando eu vi que eu tava no meio do furacão e que se eu não mudasse, as coisas só iam piorar. E aí eu ouvi de uma pessoa, ela falou assim pra mim, o problema da sua empresa é você. O gargalo da sua empresa é você. E aquilo me fez refletir muito, porque eu não tive nem o que falar. Todos os problemas que a gente listou no papel vinham de mim. Ou por um atraso de uma entrega porque eu não conferi, ou de um atraso de um executivo porque eu não fiz. E aí que você consegue perceber e visualizar isso. Então, dali, foi quando a gente começou eu, né? Que era eu. Era eu. Fala a gente, parece que na época era uma equipe enorme, né? E nessa época, inclusive, eu tinha acabado de ser mãe. Meu filho tinha meses ainda e eu fazia projeto com ele no colo. E eu falava assim, não quero mais essa situação, mas eu também não quero largar o que eu faço hoje. Então foi quando eu comecei a trazer algo que as pessoas hoje não veem valor nesse investimento, que é o processo de gestão de uma empresa. Muita gente hoje fala de gestão, mas de uma forma muito... As pessoas não sabem o que é uma gestão. Gestão não é você gerir o tempo. Isso aí é o básico hoje. É você contratar uma empresa e que não é barata. E que ela vai pegar a sua empresa, ela vai pegar você, ela vai entender o seu processo e ela vai reorganizar tudo aquilo. E assim, é um soco no estômago, você não concorda. Eu saía da reunião às vezes chorando, triste, sem entender. E depois você vê que aquilo é necessário. Então ali pra mim foi um divisor de águas. Quando eu entendi que a gestão ia ser o coração da minha empresa. E você seguia essa gestão. Aí você vem, você cria valor pra sua empresa, você cria missão. Você cria uma base, você cria cultura. Então, hoje, quando acontece alguma coisa lá na nossa empresa, a gente fala assim, tá alinhado com a cultura? Não, não tá alinhado. Então, você não precisa falar mais nada, porque tem aquela... É igual rezar. Toda reunião que a gente vai começar lá, eu abro a nossa missão, nosso valor. Falo, ó, vai todo mundo começar a reunião com isso aqui na cabeça. Automaticamente, tem gente que já nem fala o que ia falar, porque já percebeu que tá errado, porque não tá dentro da cultura da empresa. Então, essa base foi a partir dali que eu entendi que a gestão, ela é ali um coração... Começa a reunião, não tem porquê, não tem nada a ver. Esse é o meu Nada a trabalho, ver no o que eu caso. ia falar. É isso que eu faço. Então, pode falar. Fale melhor do que eu. Já introduzi, agora você vai conseguir destrinchar. Esse é o meu Porque trabalho. a gente fala de gestão, as pessoas não sabem. É. Muito... tem muitas camadas ali envolvidas, né? E ainda é complicado porque eu entro com essa proposta para empresas muito grandes, né? Que tem toda uma estrutura, tem estrutura organizacional já E que já montada. acha que é correto aquilo que faz, né? Então, tem empresas com mais de 1.000 funcionários, a empresa que eu trabalhava antes. Que já tá certa no mundo. No mundo, né? Mas eu não entro ali para dizer que tá errado, é para relembrar o porquê das ações, né? E principalmente em empresas muito grandes, você tem mini áreas ou sub-áreas que têm seus próprios objetivos, criam suas próprias formas ali de fazer o trabalho e se distanciam dos objetivos da empresa. Então, a minha forma é relembrar o porquê que você tomou a decisão de contratar ou fazer esse projeto. Qual o objetivo final disso? Né? Tá alinhado o objetivo final da empresa global, por exemplo, que é uma cascata, né? Você vai para global, regional. Então, é relembrar todo mundo o tempo inteiro por que estamos aqui. Qual o nosso papel, né? E cada decisão que é tomada, o porquê dessa decisão está alinhado a qual o objetivo principal da empresa. Então, essa gestão também é uma gestão de criação, porque eu tenho empresas médias, né, diria, que são empresas em algumas regiões, tipo África, que são empresas que estão em desenvolvimento, que precisa muitas vezes entrar para dizer, ok, mas qual o seu objetivo? Eu quero fazer uma expansão regional, né? Às vezes que eu quero expandir para a América Latina, por exemplo. Tá, mas qual o objetivo dessa expansão, além do monetário, né? Obviamente que tem a questão monetária. Qual a sua proposta de valor para esse mercado, né? Você tá como missão, como cultura e valores, você tá disposto a oferecer o que esse mercado te pede, a demanda que esse mercado exige? Então, em muitas expansões, as empresas querem refletir o que tem aqui e ali.
né? Mas refletindo, você mantém a sua proposta de valor, você vai ter que revisar a sua cultura organizacional. Então, tem todo um trabalho interno que tem que ser revisado a cada mudança estrutural que a empresa faz. E eu acho muito interessante esse mundo, né? Sou Eu gosto. apaixonada. Eu passei também a gostar muito também. A Simone fala, Gosto. né? Alô, Simone, eu nem sabia que precisava de você. Todo mundo precisa da Simone, seja no pessoal, no trabalho, em qualquer lugar. Você não tá Será que entendendo. podemos conversar depois? E eu acho que essa parte de gestão, de estratégia, vai para todas as áreas, né? Hoje, com o empreendedorismo, muitas mulheres, principalmente, que querem se manter em casa para cuidar de tudo, vão assim, começam a fazer, né? Começam a fazer um doce, começam a vender alguma coisa, e não é só isso, né? Às vezes, assim, desiste, nossa, que tem um monte de gente, mas tem um negócio bacana na mão, que, assim, dá para expandir se entender qual é a missão. A missão é pagar as contas. É o que eu faço, que eu gosto. Ah, eu faço isso daí que Gente, eu é muito gosto. engraçado. Tô pensando no meu casamento, Davi. Porque ele sabe que eu sou a rainha das planilhas. Eu amo o Excel. Sabia que eu sempre fui a desorganizada e hoje eu sou a rainha das planilhas. Não. Que Amo. Olha a gestão aí. Olha a gestão aí na vida da É pessoa. isso, e eu sou essa pessoa na vida, né? E quando, durante o processo de casamento, às vezes vinha decorador e falava, não, Simone, porque a gente vai fazer isso aqui, isso aqui. Mas por quê? Qual que é o objetivo? Ele queria me matar, o Davi sabe. Só aceita. Tá muito matar. Ela, não, mas todas as noivas fazem dessa forma. Aí eu tinha que fazer a gestão entre a decoradora e a noiva, entendeu? Porque pra mim, tudo é um processo pra chegar em algum lugar, né? A vida é assim. Eu tô muito errada. Ou eu Gente, e é muito engraçado. Fale mais. Então, eu ia falar sobre isso. Negócio da Eu faço mentoria. Eu faço mentoria numa organização em Londres, que é Women in Finance, e faço também aqui no Brasil, para Sou Segura, que é uma instituição para o mercado feminino de seguros. E eu tô agora com uma mentoranda no Brasil, e a gente estava conversando muito sobre isso, né? De muitas vezes, obviamente eu não sou psicóloga, eu não entro nessa seara, mas às vezes a gente sente muita ansiedade quando vai tomar uma decisão, vou por esse caminho ou vou pelo outro, porque a gente não sabe qual o objetivo final, onde a gente quer chegar, né? Como é que eu vou me sentir segura, né, na escolha do caminho se eu não sei qual é o final? Aí, né? A resposta Exato. tá sempre no final. Então, tá bom, mas para você saber o caminho que você tem que traçar, você tem que saber onde você quer chegar, né? E eu discuto muito isso com as minhas mentorandas que sentem um pouco essa ansiedade na mudança de emprego, tomada de decisão. Mas onde você quer estar daqui a 5 anos, né? Esse caminho vai te ajudar a chegar onde você quer? Então, para mim, a vida é isso. Acho que profissional, pessoal, existe um caminho para chegar em algum lugar, né? Filosofando. Exatamente. Já tem um corte aí maravilhoso. E falando sobre essa questão de mentoria, ano passado, eu me aventurei em dar umas mentorias. É algo que eu gosto de... Eu não tenho facilidade em ensinar, mas ao mesmo tempo eu gosto. E aí eu me desafio a tentar ensinar, porque eu gosto de ver a transformação da pessoa seguindo aqueles meus conselhos, né? E aí a gente fez a Classe Decor, que ela ainda existe, mas esse ano a gente não abriu nenhuma turma, mas ano que vem vamos abrir. E aí na Classe Decor, a gente não fala sobre marketing, sobre nada disso. A gente fala sobre gestão, sobre processo, sobre organização. E aí até que chegou uma pessoa, assim, bem querendo me deixar para baixo, claramente falando, e querendo demonstrar que eu estava no caminho errado, e falou assim... Energia ruim. Aquela pessoa que acorda e fala assim... Hoje vai eu ser vou tirar ela. a paz dela e eu vou. E aí que eu falei que você tem que estar preparado, né? E aí na rede social, eu comecei o Instagram no início do Instagram. Meu Instagram, sei lá, deve ter 15 anos. No início do Instagram foi quando eu comecei. Então eu cresci muito nas redes sociais, as pessoas me seguem muito pelas redes sociais e da forma como eu mostro meu trabalho nas redes sociais. Eu amo. Às vezes eu tô estressada, eu posto um negocinho no story, eu fico feliz. Me faz bem. Eu tenho que aprender isso, me ensina depois. E aí, essa pessoa virou pra mim e falou assim, Ale, sabe por que eu não contratei a Classe Decor? Porque você não fala de marketing, sendo que você é referência no marketing. E aí eu virei pra ela e falei assim, sabe por que eu não falo de marketing? Se eu for abrir uma Classe Decor pra falar de marketing, eu vou tirar o seu dinheiro. Somente. Por quê? O que adianta você ter um marketing maravilhoso e você não ter base para receber esses clientes que o marketing vai te trazer
Eu vou te ensinar a postar, a fazer story, a fazer o que eu faço. Tá, e aí? Se chegar 10 clientes hoje, você vai conseguir pegar os 10 clientes? Se chegar um cliente querendo que você transforme a casa dele com tudo aquilo que você vende no Instagram, você vai saber o que fazer com ele? Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai me ligar desesperada porque eu te ensinei errado. As pessoas, elas querem a resposta, elas querem aprender pelo final. Transforma a sua empresa, transforma a sua arquitetura, a sua decoração, entende o seu processo que é doloroso. Aí sim vamos falar de marketing. Aí sim vamos fazer aparecer 100 clientes no mês para você escolher qual projeto você quer pegar, mas as pessoas, elas não entendem. Elas querem a fórmula do bolo, elas querem chegar já lá. E é o que você falou, tem um caminho. E esse caminho é o tempo todo, porque quando você chega lá, você quer chegar no outro lá. E aí você traça novas metas. Se alcança a meta, você dobra. Dobra a meta. Isso aí, essa deixar coisa a de meta- dobrar a meta é Essa bem frase- polêmica, Essa inclusive. frase é polêmica, né? Faz parte, É né? bem polêmico. Voltando aqui, eu posso voltar? Ó, Por favor. eu Já vou foi lá, voltar. agora volta. A Simone trouxe aqui, né, o universo onde ela trabalha, que se acostumou a estar em reuniões onde você era a única mulher. Hoje, você sente que você abriu esse mercado ou vem inspirando mulheres a estar nessa posição também de, não, sabe, só tem um monte de homem, não, já não vou tentar, mas hoje você enxerga que consegue? Tá direcionando essas mulheres? Então, acho que sim, a representatividade por si só, eu acho que já é uma inspiração. Estar ali, né, sem precisar falar nada, ter outras mulheres, vai fazer com que essas meninas, essas mulheres, eu também posso chegar. O exemplo arrasta, né? Exatamente. O que eu tenho tentado fazer mais é o que eu falei lá no início. Nem sempre isso foi consciente, né? As minhas derrotas ou as minhas frustrações, eu sempre pensava que era um problema meu, um defeito meu, porque eu não tinha me esforçado mais. E não por causa do machismo que existe. E eu tenho outros temas ainda, o racismo, né? A questão de ser muito nova, eu sempre ocupei cargos de liderança sendo muito mais nova do que os meus pares. Então tinha um mundo ali do preconceito de vários aspectos, né? A minha terapeuta sempre falava, Simone, você é o 1% de tudo. Então eu tive essa carga muito pesada que eu só fui ter consciência disso recentemente. Né? Então era tudo muito inconsciente, o que me exigia muito esforço e muito trabalho. E cansou, né? Ficou cansativo. E agora o consciente, às vezes é bom, às vezes é ruim. Porque você já vai sabendo. Né? Então já fui a reuniões, né, com gringos em que eu cheguei na reunião e vi olhar de desapontamento. Do cara me olhar e sabe? E você percebe que a pessoa, mas é mulher, mas não é branca, mas não... Sabe? Você percebe. Então, ali você tá o tempo todo tentando desconstruir aquilo e não construir. Então, acho que no meu caso é um pouco diferente, porque eu tenho que primeiro desconstruir para construir, não construir. Né? Não só chegar ali para vender. Eu tenho que chegar ali com outras ferramentas, digamos assim. Então, o que eu tento fazer agora que eu estou mais consciente disso é passar essa informação para essas outras mulheres, né? Sempre que eu converso, que eu tenho oportunidade com as minhas, né, mentoradas, é prepará-las e deixá-las conscientes para essa frustração não cansá-las como me cansou. Né? Demorou para cansar porque eu sou casca dura, mas cansa, né? Só 20 anos. Mais de 20, amigo, Mas enfim, eu tento dar essa consciência para elas, porque não é só sobre o trabalho delas, ou muitas vezes não é sobre o trabalho delas. Né? Tem E outras que questões. estratégias são essas que vocês desenvolveram de uma forma consciente ou não, para vocês lidarem com esse ambiente masculinizado, né? Com esse ambiente machista? Então, no meu caso, a base forte, volta a falar, é o que a gente fala aqui, não existe a fórmula, né? A construção, a base, é tudo isso. Você saber que não é sobre você, é sobre quem está falando de você. E eu acho que tudo tem que ser reportado. Então, às vezes, você passa por uma situação, eu não vou falar para o cliente o que aconteceu na obra, porque eu vou gerar um desgaste. E o óbvio, ele tem que ser falado. Então, as situações, elas precisam ser resolvidas. E a gente só resolve expondo.
Então, se acontecer alguma questão na obra e aquilo fugir do seu controle, você tem que levar aquilo ali para quem pode te ajudar a resolver e não tentar resolver sozinho, não tentar ir fazendo do seu jeito, né? Você tava falando sobre a idade, né? Eu escuto muito assim as pessoas falarem: ah, mas para você é fácil, você é nova. Só que eu falo que por isso que eu paro de me comparar também, porque assim, hoje eu tenho 30 anos e sim, eu sou nova para tudo que eu construí, ainda tem um caminho muito grande, mas sou nova. Mas hoje não é qualquer 30 anos. Eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho uma empresa há 12 anos, eu fiz o design de interiores junto com o ensino médio. Então, eu saí do ensino médio já com uma formação, porque eu queria muito entrar no empresarial, queria saber como é que são as coisas. Então, assim, foram escolhas que os meus 30 anos são diferentes do que muitos 30 anos. É uma carga, eu tenho uma casa, um casamento, é outro 30 anos, entendeu? Então não dá pra julgar, mas como você é fácil, porque você é nova. Não é o 30 anos TikTok, né? Não é o 30 anos TikTok, entendeu? Nem queria que fosse também, que às vezes as pessoas acham que a gente queria estar em outra posição. Não, eu amo minha vida, eu falo isso também pra minha equipe. Vamos gostar mais da nossa vida? Vamos olhar pra nossa vida e pensar assim, poxa, minha vida é legal e eu tô reclamando demais, ou então vou melhorar isso daqui, porque se você olhar para o lado, todo mundo tem uma história triste. Só que você se comparar com outra, você ser até egoísta. Porque, peraí, para eu ficar feliz, alguém tem que sofrer mais do que eu? Para eu ficar feliz, eu tenho que ver alguém passando fome para pensar, pô, fulano tá passando fome, então eu vou ficar feliz? Não, isso é egoísmo. Então vamos ficar felizes sem ter que comparar, sem ter que olhar e pensar que o outro tá sofrendo um desastre. Inclusive, em você ser um agente motivador, né? Do tipo, não, eu lutei pra conseguir, ele também vai ter que lutar. Por que você não pode, então, facilitar um pouco Você esse falando caminho? disso, você sabia, você estava falando que você veio, né, de uma família humilde e tudo mais. Eu vim de uma família em que o meu pai sempre me deu tudo, mas não por ter a condição, por se esforçar muito e sempre dar o melhor. Então, eu nunca via muito orgulho na minha história, justamente por, nossa, mas fulano, olha a história do fulano. Fulano sofreu muito, fulano não tinha nem o que comer em casa, fulano os pais separaram e os meus não, eu sempre tive os meus pais. E aí isso é muito ruim, porque você tem que ser a sua própria motivação. E aí, quando um psicólogo, quando terapia é vida. Quando você entende, mas peraí, eu Não sempre entendi tive o que você tudo. falou, terapia é... Vida. Terapia é vida. Às vezes a gente se dá alta sozinho, a coisa mais errada que pode acontecer é você se dar alta sozinho. Aí entendeu? volta pro Vale da Morte, né? E na verdade, assim, aí foi quando eu comecei a pensar, peraí, eu sempre tive os meus pais e tudo, mas então era pra eu estar morando com os meus pais ainda, porque era muito comodismo. Minha mãe ia amar se eu estivesse morando com ela. E não, eu quis fazer diferente, eu quis buscar um caminho diferente, e é você amar a sua vida independente da vida do outro. Parar um pouco com isso, né? Todo mundo tem uma história ruim pra contar. Cara, eu lembrei você falou isso, eu lembrei de uma história clínica. Eu recebi uma adolescente, 17 anos, estava naquele período de escolhas profissionais, né? E aí ela chegou lá, levada pelo pai, advogado, né, com seu escritório já de anos, que tinha herdado do pai, que tinha herdado do avô, queria que ela fosse advogada. E a mãe, que herdou do pai, herdou do avô, que era médica, e aí a escolha que ela tinha era ou advogada ou médica. Só existem essas duas profissões pra você, aceita. E aí ela chegou em terapia, né? Aliás, quando o pai me abordou, né, ligou e falou assim: ah, Davi, eu queria que você contasse, porque ela tá perdida, ela não sabe o que ela quer da vida, ela tem tudo pra ser uma ótima advogada, tem tudo pra ser uma ótima médica, não sei o que, parará. Eu recebi. E aí ela chegou, 17 anos, eu achei muito bem despachada ali pra idade dela, tudo, a gente conversando sobre várias coisas aleatórias. Aí eu falei assim: tá, mas por que você acha que o seu pai te trouxe aqui? Ela: Davi, eu não tenho história triste. Eu não tenho nenhum problema com depressão, não tenho nenhum problema com ansiedade, e sou super tranquila. Só não quero ser advogada e não quero ser médica. Um detalhe, né? Você entende? É isso, às vezes a pessoa não tem história triste. Ela só tem, às vezes, uma imposição, seja social, seja familiar, seja de julgamento, né? Às vezes você tá numa roda de amigos onde todos lutam pra conseguir várias coisas, e às vezes você não tá lutando, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, mas como que você lida com isso com tanta facilidade? Será mesmo que é facilidade?
Sim. Você não se viu, né, sem a facilidade de ter uma história triste, porque às vezes facilita um pouco algumas entradas, Sim, né? aí aquilo da gente permanecer, e vai te fazer permanecer. Exato, é saber lidar, né, com autoconhecimento. Terapia é vida. Hashtag terapia é vida. Vida, Davi ao contrário, olha aí. Fazendo merchan, né? No momento em que, assim, vocês pensaram em desistir, que as duas trouxeram, assim, a parte do não quero mais ou tá cansativo, o que vocês pensaram? Qual foi, assim, agora, não vou Que fez desistir. Eu tô continuar, rindo né? porque na vida do empresário esse momento acontece sempre, sabe? Porque a gente fala assim tão com firmeza e confiança e parece que a gente não pensa mais em desistir, mas toda hora a gente pensa em desistir, porque é o pensamento que vem mais rápido, né? Acho que a maneira mais fácil de se resolver é acabou, não quero mais. Aí a gente se recompõe, a gente entende as raízes, o porquê que a gente tá ali, e a gente vai lá e resolve o problema. Então, Só tô assim, cansado. só tá exausta. Às vezes eu falo até para as meninas, falo, uma hora vocês vão me ligar, ninguém vai saber onde a Alê tá, a Alê foi andar, nunca mais voltou, aí daqui a pouco ele volta e tá tudo certo, entendeu? Igual A gente mãe, tem né? que ter esse escape, né? Mãe tem disso, né? É. Tá, fala mesmo, que a hora que eu sumir. Quem nunca ouviu isso, né? A hora que eu sumir vai sentir falta. Ale faz isso ó, com a equipe Pois dela. eu ainda não fiz não, mas eu aviso que uma hora eu vou fazer. Mas a gente tá brincando, mas acaba que ter esses valores muito bem alinhados tira a gente do problema e traz pra realidade, né? Então, num casamento, por exemplo, se você tem um casamento construído ali na confiança e tudo, quando tiver um problema e você pensar em separar, você não vai separar por causa daquele ponto, dependendo do problema, né? Mas ali por causa daquele ponto, você vai fazer uma análise, né? A análise eu acho que é importante. Essa análise vem do porquê, do aonde eu quero chegar, quem sou, né? Senão você realmente vai se perder, você não vai sair daquele buraco. Dá pra ver Mas que ela somos vai- analisadas, né? Dá pra ver que Mas você vai conseguir falar melhor do que eu, porque é a sua área, né? Então acho que ninguém melhor do que você pra dar essa dica também, que eu também vou absorver. Sobre o desistir, bom, eu acho que desistir pra mim nunca foi uma opção, assim. O desistir é mais o cansaço, né? O cansaço acontece, ele acontece. Confunde, né? Eu acho que talvez o cansaço ele me faça mudar o plano, né? Aquela coisa de você analisar os riscos. Então, vamos lá. Então, foi aquela decisão ali, Muito ok. estrategista, Gente, né? eu não consigo me desapegar disso. Tá dentro de mim. Mas é você avaliar os riscos e ter o plano A, ter o plano B, o plano C. O que não significa que isso você está desistindo. Significa que você criou uma estratégia, você analisou os riscos e você tem um plano, né? Então, acho que isso é o mais importante, porque essa coisa do desistir dá aquela pressão interna também, daquela pressão de não, tem que fazer, tem que acontecer. Ninguém é super-homem aqui, Sim. né? A gente tem que lidar com tudo isso, com as nossas emoções, sentimentos, família, né? Você falou que começou quando você tinha um bebê pequeno. Essa questão que você tá falando de emoção é muito bom, porque assim, eu hoje lido com os meus problemas encarando. O que é encarar? Sei lá, se tem um cliente com algum problema, eu vou ligar pra ele, vou tentar resolver. Mas nem todo mundo consegue lidar dessa forma. Por exemplo, o meu marido, a forma dele ligar é sumir, ele vai pro quarto. Ninguém consegue falar com ele. Ele se fecha, fica tudo escuro. Do nada, 15 horas depois ele vai acordar, pleno, vai resolver as coisas como se fosse assim, ó, uma pluma. E é o jeito dele. Eu não consigo nem dormir. Eu vou deitar, vou ficar ali, ó. Meu Deus, quero levantar daqui, não tô aguentando. Mas é isso, é você entender você e como você vai resolver. Então tem uma fórmula, não dá pra eu virar pra você, você tá com problema? Encara. Resolve. Não, é o jeito da pessoa, como que ela vai conseguir resolver, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nessa orientação, né? Quando a gente trabalha com equipes e lidera equipes, aquela coisa de não tentar colocar a sua visão de mundo na outra pessoa, né? Para mim, o mais importante é ter um plano. Agora, como cada um vai lidar emocionalmente, eu acho que depende do autoconhecimento, experiência de vida, se a pessoa é analisada, faz terapia ou não. Mas é muito ruim porque as pessoas tendem a colocar as expectativas dela no outro, né? Isso é muito ruim. Expectativa é um outro assunto polêmico, né? Então, é aquela coisa de fórmula para desistir, não desistir, não é desistência. Mas essa ideia ou estratégia de você criar um objetivo onde é de toda a equipe. Sim. E entender que cada um vai lidar da forma e vai contribuir, né? Vai contribuir, né, no seu saber
para que aquele objetivo aconteça, isso é o mais importante, né? Saber escutar. A liderança está muito ligada em saber escutar, né? Tipo, porque infelizmente, né? A maioria dos líderes não escutam. Eles dão a ordem, né? Vai fazer desta forma, porque eu sei que desta forma vai dar certo. Pode dar certo. Mas aí o seu colaborador tá lá se depenando, né? Tá lá zero saúde mental, zero saúde física. E às vezes você até perde o colaborador, porque ele tá se esforçando tanto para entregar a sua expectativa, né? Que é intrínseca, a expectativa de cada um, né? É de fato polêmico, porque quando a gente lida com qualquer tipo de ideia, sempre vai ter uma percepção. Aqui somos 4, mas existem várias outras percepções além de nós. E imagina esses assuntos chegando a diversas pessoas que às vezes são públicos totalmente diferentes. Mas aí vem o marketing e fala assim, defina o seu público. É o que eu falei, igual faça a sua missão. É. Olha o marketing aí. Entendeu? Aí defina o seu público, qual o seu nicho. Você tá sempre voltado para você retesar as coisas. E às vezes tudo você não muito precisa adaptável, retesar. Às vezes você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa ecoar afetos e perceber que as pessoas precisam ser ouvidas também. Lá com os nossos clientes, né? A gente está falando muito também dos colaboradores e a gente também tem metodologias para tratar com os clientes e também cada cliente tem uma personalidade, cada cliente tem um jeito. Então, a gente tem uma metodologia, a gente tem. Quando a gente vai indo pelas escapes, assim, de acordo também com cada cliente para poder contornar as situações. E acaba que toda vez que alguém fala assim para mim, Ali, eu tô com um cliente insatisfeito. Automaticamente eu penso, eu nunca acho que o problema tá no cliente e na maioria das vezes não tá. Por quê? Aí eu pergunto, por que o seu cliente tá insatisfeito? Ah, porque ele achou que eu ia entregar ontem, eu não entreguei, mas tá dentro do prazo. Você avisou? Você orientou? Você falou, olha, o nosso prazo é tal dia, eu te falei que ia entregar tal, mas não vou conseguir. É alinhamento de expectativas. Então, assim, isso tá ligado a tudo. Tá ligado o cliente te mandar uma mensagem, a orientação da minha equipe inteira não tem resposta, não sabe o que falar? Responde mesmo assim. Você vai responder assim, ó, vou ver com a Alê. Já já a gente responde. Então, as pessoas, elas querem atenção. Então, às vezes, aquilo ali vai ser uma reclamação. Poxa, nunca me responde. Na verdade, você não responde porque você não quer. Porque tudo bem que você está sem tempo. Mas você pode pegar e falar, já já eu respondo. Já já eu falo. E a gente fica querendo a resposta. Se você está contratando um serviço, você quer uma atenção. E eu acho que a gente se destaca hoje, eu acho não, tenho certeza. A gente se destaca hoje muito nessa atenção. Vai ter sempre alguém ouvindo, independente se a resposta vai vir junto ou não. Mas ontem mesmo aconteceu uma situação, eu tava com uma entrega de obra para fazer, aí do nada um cliente mandou uma mensagem, ele é da Argentina, o horário é diferente, e aí uma colaboradora minha botou, olha, a Lê tá numa entrega, mas eu vou ligar para ela e a gente vai te trazer a resposta. Ele sumiu. Não falou mais nada, é um cliente super ativo, que ele iria estar mandando interrogação se a gente não responder. Mas ele foi orientado, ele foi guiado. E tudo precisa ser guiado. E as pessoas acham que elas têm que fazer na hora. Não é fazer na hora, mas é orientar, alinhar a expectativa, né? Tirando um pouco esse lado empresarial, vamos falar um pouco da mulher, da mãe? Vamos. Dá um podcast. Vocês já sentiram algum tipo de culpa por se dedicarem, assim, tão afinco a esse papel de líder do negócio, de desbravar e conquistar outros objetivos? Com certeza. É aquela frase que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa por inteiro. Eu vou falar um exemplo de ontem. Eu sempre faço, todos os dias eu faço meu filho dormir. Tenho quem me ajude, mas tem coisas que eu não abro mão. Então eu me dedico, faço tudo, vou lá e faço ele dormir. E ontem eu fui botar meu filho pra dormir, ele falou assim, eu quero que meu pai me bote pra dormir. Aí eu, filho, mas eu tô do seu lado, eu tô com você, eu colo de mãe, mas hoje eu quero meu pai. E aí você se culpa, você fica assim, por que a criança não quer? Mas coitado, ele quer o pai dele, qual o problema? Que bom que ele quer o pai dele, que bom que o pai dele tá ali pra ir. Mas a gente se culpa, eu fui dormir triste. Aí eu falei, minha filha, peraí. Ele tem um pai também, né? Deixa o pai fazer a criança dormir, ele quer... Só que essa culpa é o tempo todo, então a gente tem que deixar um pouco as coisas mais leves também. Mas a mãe, ela se culpa. A gente, o tempo todo, tá achando que tá fazendo errado, que tem que fazer diferente. Às vezes a criança tá rindo pra você... Mas você fez uma coisa que saiu um pouco da expectativa, a gente já acha que é o fim do mundo. E, na verdade, é tão fácil lidar com as crianças, né?
Você, né, vários locais, você se culpa, já se culpou alguma vez de falar, nossa, eu precisava nesse momento estar mais com ela e tô tendo que trabalhar? Já passou por... Sim, sim. Eu acho que eu consigo equilibrar bem na medida do possível, né? Eu acho que, felizmente, a minha posição de liderança e executiva me deu essa flexibilidade. Que bom que eu esperei até aqui para ter filho, para conseguir ter essa flexibilidade para isso. Já antes de fundar a minha empresa, minha filha nasceu, e eu tinha essa flexibilidade na posição de liderança. Porém, eu lembro de uma situação que foi minha primeira viagem a trabalho depois que ela nasceu. E ela já estava grandinha, tá? Porque eu esperei bem. Eu consegui, né? Eu tinha uma equipe muito grande, então eu sempre mandava alguém para essas reuniões, conseguia ali administrar. Eu acho que ela estava com 4 meses, se eu não me engano, minha primeira viagem. E, enfim, eu fui. Eu tinha que ir pro Brasil, eu estava morando em Miami, nos Estados Unidos, e tive que ir para São Paulo. Eu lembro que eu peguei um voo, eu cheguei em São Paulo sexta-feira de manhã. E voltei na segunda à noite, porque eu tinha que demitir uma funcionária, então eu ia demitir a funcionária na sexta e a outra ia começar na segunda. Então eu tinha que estar ali para demissão e tinha que estar para o primeiro dia da nova. E foi uma viagem extremamente curta, eu poderia ter ficado mais para falar com a minha equipe lá, porque eu tinha uma equipe grande em São Paulo. E não fiz porque eu queria ir, resolver o que tinha que resolver e voltar, porque eu tinha minha filha me esperando. Então você acha que a sua filha não vai sobreviver sem você, né? Isso de sobreviver, ano passado eu tive uma viagem de trabalho também muito importante em dezembro. E aí a data da viagem caiu na formatura do meu filho. E assim, a vida, ela te testa o tempo. As oportunidades que a gente estava falando, né? Ela te testa o tempo inteiro, porque tem 1000 outras datas no ano e caiu na mesma data. E aí eu já tinha negado a viagem. Eu falei, não vou, não tem como, eu não ir na formatura. Ele tava saindo entrando no primeiro ano, né? Então tem essa formatura, ele é pequenininho e tudo mais. Aí eu conversei, aí eu tive a ideia, eu falei assim, eu vou conversar com ele. Vamos ver, a gente joga a responsabilidade pra criança, né? Vamos ver o que ele vai falar. Você acredita que ele falou pra eu viajar? Ele falou, mãe, eu vou ficar bem, meu avô vai, minha avó vai, minha tia vai, minha prima vai todo mundo. Vai viajar, mãe, depois a gente se vê. Aí aquilo ali eu fiquei refletindo, eu falei, gente, eu botando um problema. Você não é a única. E a criança, ele mandou não me viajar. Ele só falou assim, eu só vou querer uns presentinhos. Falei, filho, mal saber, ele pode pedir o que tu quiser, que eu vou trazer. Uma amiga minha tem 2 filhos. E aí, na época de festa junina, teve a festinha do mais novo de manhã e o do mais velho na parte da tarde. E aí tinha que comprar o chapéu dos dois para a festa junina. E aí ela saiu de casa, foi comprar o chapéu, tudo. Quando chegou lá, a turma do mais novo já tinha dançado. E ela ficou muito mal, porque assim, ele ensaiou, criou aquela expectativa, a primeira vez que ia assistir, parará. E aí ela me ligou. Mandou mensagem, ela, amigo, você não sabe o que aconteceu. Poxa, aconteceu isso, isso e isso. Eu tô muito péssima, eu sou uma péssima mãe. Aí, conversando com ela, não, amiga, calma, não sei o que, parará. Aí daqui a pouco amigo, falei com ele, olha, você desculpa a mamãe de não ter chegado no horário. Sabe o que ele falou pra mim? Não, mamãe, sem problemas, eu danço pra você sozinho lá em casa. Vou brincar. Olha isso. Foi. É isso. A vida da mãe é essa daí. E nessa viagem que eu tava falando, eu fui, né, viajar. No dia que ele tava apresentando, chorei pra caramba. E quando eu cheguei, ele ainda falou, mãe, vamos ver o vídeo juntos da minha dança? É isso. É isso, né? É um mundo que, assim, a gente tem que administrar, né? Do ser a empresária, de ser a mãe, de ser a esposa daquela que cuida do corpo, da mente. O desafio, ele tá sempre presente. A gente tem que ter a inteligência emocional de realmente tomar uma decisão, não na emoção, né? Com a razão, o que vai ser melhor. É isso. E a gente entender que foi o tema do nosso primeiro podcast, né? Que não precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Isso aí é uma libertação, tá? Ai, gente, eu ainda sou Isso é essa pessoa que libertação. quer resolver tudo. Eu sou essa pessoa. Hoje eu sempre fui assim, concentrar tudo em mim. E quando eu comecei a delegar e deixar de resolver e ver que outras pessoas conseguiam resolver pra mim, tirei um peso das minhas costas, assim,
muito grande. Porque as coisas se resolvem, né, por outras pessoas, mas a gente acha que é só com a gente. Ainda que a Simone não consiga ainda fazer tudo isso, hoje qual é o conselho que vocês dão para mulheres, tá? Que assim, tem mulheres que ainda existe sim essa desigualdade de mercado, né? Tem alguns mercados que são basicamente masculinos, mas que tem mulheres. Hoje, né, tem mulher piloto, né, da FAB, então assim, é um universo masculino, mas qual é assim uma esperança ou apenas um conselho que vocês dariam para essas mulheres? Pode começar. Tem um Permita-me plano. intervir. Permita-me intervir. Olha só como a sua fala já disse, é um universo masculino. Mas E na verdade é um universo, é isso. né? Onde tem É mais. que a cultura ali traz a Culturalmente gente traz esse pensamento do masculino e do feminino, né? Mas às Sim. vezes não é isso. E talvez, sei lá, daqui a 97 anos, a gente entenda que não era só masculino ou só feminino. Tá aí o Era conselho. da pessoa, é entender é. primeiro Isso que o já é um universo conselho. não é masculino, E né? eu vou, então, vou acrescentar o meu conselho no Sim. seu conselho. Isso é um exercício que eu venho fazendo, que é muito difícil, mas eu venho fazendo, porque nós mulheres que a gente quer empoderar, a gente se empodera, a gente pega e faz e acontece, a gente quer resolver tudo. E quando a gente fala de feminismo, ali, pelo menos no meu entendimento, a mulher também tem que entender o papel da mulher e do homem. Agora, principalmente ali trazendo para um casamento. Então, a gente precisa deixar você ter a sua função de mulher e entender o que, de repente, às vezes o seu marido ou o seu, falando de trabalho, seu funcionário, ele vai resolver, mas você vai na frente igual um foguete, você resolve e você se sobrecarrega sem necessidade. Então, assim, entender também, sabe, que você tem o seu papel, o seu marido tem o seu papel no trabalho, a sua colaboradora ali vai ter o seu papel e deixar isso acontecer melhor, porque a gente tem essa mania, é automático, né? A gente quer pegar tudo pra gente, a gente resolver. E na maioria das coisas, se outra pessoa pegar pra resolver, vai acontecer da mesma maneira ou até melhor, e você não se desgastou, você não sobrecarregou. Então, acho que o meu conselho, atrelando ao que você falou, é isso, você entender o que você realmente precisa fazer para resolver e o que outra pessoa pode fazer por você e tirar um pouco, dividir um pouco essa carga, porque ela é dividível, só que a gente tende a pensar que só a gente resolve, que só a gente faz. Mas não é fácil. Falando aqui, nossa, muito lindo. Eu hoje ainda não consigo 100%. Trazendo de volta pro casamento várias coisas eu vou fazer. Eu falo, isso aqui, o Milha pode fazer, amor, você pode fazer isso aqui? Ele vai lá e faz, pronto, resolveu. Você não teve que desmarcar compromisso, você não teve que se virar em 1000, mas a gente tende, né, automaticamente. Então, o meu conselho é isso, para chegar onde ali a gente quer chegar, a gente vai precisar mudar a nossa mentalidade. Então, o tempo todo tá ali pensando, tô fazendo certo, não tô, peraí, posso passar para outra pessoa fazer. A reflexão que a gente sempre traz aqui nos episódios, né? Quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem né? cuida. Porque às vezes o cargo de liderança te coloca já nessa posição de você que tem que tomar decisão, Isso de que aí. você que tem que resolver. E aí a gente leva isso para a vida pessoal, porque a gente não consegue separar. Você é designer de interiores e aí você vai chegar num lugar, o seu olhar vai ser diante do seu saber. Então não tem como, hoje eu não vou ser designer de interiores. Não existe isso. A mesma coisa. Quando fala assim, numa roda de amigos, você tá analisando todo mundo, né? Gente, eu também descanso a minha cabeça. Eu não tô analisando todo mundo o tempo todo. Porque isso cansa. Então, assim, é entender de que, de fato, a gente tem que saber o nosso lugar e deixar as coisas fluírem, né? Também existem outras pessoas que precisam fazer, né, as suas... Indo um pouco mais além nesse conselho, porque ele pode ser confundido também. Tem épocas que você realmente precisa fazer tudo. Porque hoje eu falo isso, mas eu tô numa posição em que eu tenho uma empresa, eu posso delegar, eu tenho quem faça. Então, às vezes, você escuta um conselho que pro seu momento de vida ele não vai funcionar. Então, assim, eu hoje, na posição que eu tô, eu consigo e devo. Mas há 5 anos atrás, se eu fizesse isso, eu ia me afundar. Então, a gente precisa dar conselho, dependendo de quem tá ouvindo, é muito delicado. Então, a gente precisa, sim, se dedicar muito, fazer muito, absorver, pegar pra fazer, mas até que ponto? Peraí, eu tô numa posição que agora eu posso fazer diferente, aí você identificar e fazer. E o seu conselho?
Tem um plano. Tem a planilha. Não, eu acho muito assim, é importante entrar consciente, né? Que sempre falo, existe o machismo estrutural que a gente tá falando, né? Então, por que ela falou universo masculino? Porque existe o machismo estrutural. Então, até o homem que ele ajuda, né, em casa, né, ele é favorecido no mundo pela existência do machismo estrutural. Então, a minha questão entre sabendo que isso existe, né? Entenda qual é a sua missão, sua visão, seus valores, entenda até onde você consegue ir emocionalmente, até onde não, né? Cria aquela linha que daqui eu não posso passar. E tem que jogar o jogo, né? E entendendo os seus limites com o plano. Né? O meu plano é chegar ali. Se isso não der certo dessa forma, eu vou de qual forma? Né? Se chegar no meu limite, o que eu faço? Então, eu acho importante ter esse plano. Ter uma estratégia, né? Ter uma estratégia. Olha, gente, que conversa bacana. E assim, Acho sempre que a vamos gente ter tem que marcar Já acabou? parte 2. Parte 2. parte 2. A gente pode ir para Londres fazer Por um parte que 2. não? O que você acha? Acho digno. Digno. Olha, entre ecos e afetos pelo mundo. olha Já é aí. um quadro, hein? Eu apoio. Foi assim, foi incrível ouvir vocês. A gente, quando fala assim, a gente faz um roteiro, mas a conversa flui. E a gente, às vezes, acaba indo para outro lugar, mas de Sim. certa forma é o que é importante. É o que é importante as pessoas ouvirem. Quem for assistir vai ver que, cara, dá para eu ir também, dá para eu chegar também. Eu não vou me deixar abater ou me abalar porque eu acho que assim, não, isso, pô, entre mim e um homem, não vamos escolher um homem, não, porque tem o autoconhecimento, o que você pode entregar, até qual é o limite da sua emoção, qual é o limite. E o limite é só da emoção, porque a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, o que a gente se propõe, com muito estudo, com muita base, não é se aventurar, se jogar no marketing, né? Eu vou me vender na internet, eu sou o melhor do que eu faço. Na hora de entregar, não sabe nem o que tá fazendo. Vai se afundar ainda mais, a queda vai ser maior, né? Então, assim, mulheres incríveis, incríveis Fantásticas. profissionais, né? Incríveis como pessoa. Tem um plano, eu também. Tá no meu plano fazer um plano. Já é um começo, né? Tá no meu plano fazer um plano. Tá aqui, primeiro item da Tem a lista. planilha Excel. Fazer uma lista. Tem prazo, timeline. Prazo é um negócio da Deadline. Um prazo no plano. Não vai ficar ali pra sempre, ó. No próximo falar definição de plano. A gente vai alongando aí no próximo, na versão isso. 2. Deixa mais definição. Deixem suas redes sociais, seus contatos, vendam uns peixes. Então, vocês me encontram no Instagram, Rangel, com 2 L's ali. Lá eu compartilho muito do meu dia a dia e, como eu falei, eu sou viciadinha nas redes sociais. É onde eu motivo outras pessoas, sou motivada também. Então, o que para muitos é um desafio estar ali presente, para mim eu faço com uma naturalidade, eu gosto. Então, tô sempre por ali, se puderem acompanhar ali o trabalho. Quiserem mandar alguma mensagem também, porque às vezes tem pessoas que querem entrar na profissão e estão aqui assistindo. Tô ali para poder responder todo mundo. Bom, eu não sou muito ativa no Instagram, na verdade. Eu tenho o LinkedIn, é Simone Camila com 2 L's, Oliveira. Tem o website da Uplift, que é upliftconsultingstrategy.com. E é isso, gente. A gente tinha que botar na legenda, Nós vamos As coisas colocar na aí. legenda, fiquem tranquilos. para ficar mais fácil, né? Bom, que essas vozes inspirem outras mulheres, que vocês continuem sendo potências, como são, e que vocês continuem construindo caminhos, né, para outras e para outros também. Porque a inspiração das mulheres não precisam ser só para as mulheres, Sim. e também para homens. E é isso. E esse foi o nosso 6º episódio. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para não perder nada que acontece por aqui. Um beijo. Tchau.